Está no ar, no Divã do Gicovati. Como sempre, vou começar falando de um tema relativo às minhas preocupações ou então a algum tema que me atrai, que me chega por força de alguns e-mails repetidos que chegam. Então, um desses e-mails tem a ver com essa fala muito característica de muitas pessoas, que diz assim: eu sou uma pessoa muito franca, falo sempre tudo o que eu penso, né? E as pessoas usando essa palavra franqueza, elas veem isso como uma grande qualidade, né? Como se ser franco, a própria palavra franco parece que já dá garantia de que tudo que for dito em nome da franqueza tem um valor e uma validade moral bastante respeitável. E na realidade, a palavra não pode significar coisa alguma, a não ser uma postura bastante invasiva e muitas vezes agressiva da pessoa, porque a pessoa é franca, mas precisa ver se o interlocutor, se aquele que vai ouvir, está efetivamente interessado em ouvir aquilo que a franqueza da pessoa pede. Então é falar assim: eu falo tudo aquilo que eu acho a seu respeito, eu vou falar honestamente o que eu acho de você, são coisas que sem a intensíssima solicitação vinda da outra pessoa é sempre muito inadequado, sempre muito grosseiro, agressivo mesmo. Ou seja, em nome da franqueza, as pessoas agem com uma violência e com uma virulência monumental, porque falam coisas que o outro não pediu para ouvir, falam coisas que não têm absolutamente nada a ver com o direito daquela pessoa e principalmente parte do princípio que ela, só porque está falando francamente está falando coisas verdadeiras e importantes, além do fato de que parece que ela se atribui um saber e um acesso à verdade muito maior do que aquele que deveria, porque o fato de estar falando com franqueza absolutamente não quer dizer que seja verdadeiro aquilo que está sendo dito, que não seja movido por emoções várias de inveja, de ciúme e inclusive de caráter agressivo. Então, na verdade, a única pessoa a respeito de quem a gente pode falar tranquilamente é a gente mesmo. Ou seja, eu posso falar livremente e à vontade sobre a minha pessoa. Nada me impede de falar sobre mim o que eu quiser. Agora, sobre a outra pessoa, eu primeiro preciso saber se a pessoa quer efetivamente que eu fale. Segundo, ela precisa ser muito clara e dar sinais muito efetivos de que ela realmente quer ouvir a minha opinião. E ainda assim, eu tenho que botar bastante açúcar, adoçar bastante, porque mesmo que a pessoa peça a opinião, a pessoa pode com facilidade ficar magoada e entristecida com o fato de eu me colocar, vamos dizer assim, com sinceridade, falando alguma coisa que obviamente pode ter um caráter negativo a respeito da outra pessoa. Ninguém gosta de ouvir crítica, ninguém gosta de ouvir conselho. A pessoa que dá conselhos também com facilidade é uma pessoa que se atribui uma superioridade, uma arrogância, um poder de influir sobre a outra pessoa e um saber que nem sempre tem, de maneira que é preciso compreender definitivamente que comunicação significa duas pessoas. Tem uma boca que fala, tem um ouvido que ouve. É preciso que o ouvido que ouve tenha interesse naquilo, porque senão é ofensivo, é agressivo, é invasivo, é desrespeitoso e muitas vezes a franqueza embute mesmo emoções muito duvidosas daquele que está falando com sinceridade. Cuidado com as palavras. Muito bem, temos um ouvinte na linha. Seu nome, por favor? Alô? Pois não? Boa noite, Gicovati, tudo bem? Meu nome é Alexandre. Pois não, Alexandre. Eu estou falando aqui de Campinas. Campinas. Eu queria tirar uma dúvida com o senhor. A questão é o seguinte: eu tenho mais ou menos uns 15 anos de casado. Quanto? 15 anos. 15 anos. Quantos anos você tem, Alexandre? Eu tenho 38. 38. Quer dizer, casou mocinho, né? Casei novinho. Sim. E acontece o seguinte: no final do ano passado, já tipo mais ou menos uns 2 anos, eu tenho tido alguns sonhos eróticos, no caso. E no final do ano passado, eu e minha esposa acabamos colocando em prática alguns desses sonhos e acabamos ingressando no chamado swing. Sei. E dentro disso, o que acontece? Nos tornou, no caso, no dia a dia,
isso nos ajudou a resolver diversos problemas que nós tínhamos antes, né, problemas de ordem de briga, de ciúmes, esse tipo de coisa. Mas, só que agora, o que acontece? Se tornou praticamente um vício isso aí. A cada uma semana, 2 semanas, a gente tem encontrado com outros casais. Eu queria tentar sair dessa, entendeu? Porque se tornou um vício, um desejo, tem que ser realizado cada uma semana, 2 semanas. E eu queria Mas, Alexandre, há quanto tempo vocês praticam essas trocas de casais? Desde dezembro do ano passado. Dezembro do ano passado. De tensão ou de atrito entre você e a sua mulher por causa disso? O que acontece é o seguinte, as brigas frequentes pararam. Só que quando existe brigas novamente, as brigas são mais fortes, mais sérias. Eu perdi um pouco nas brigas mesmo, eu não tenho a mesma afetividade que eu tinha por ela antes. A gente briga mais sério, as brigas são muito sérias. Mas as brigas frequentes terminaram, entendeu? Melhorou um pouco realmente. Melhorou o relacionamento. Melhorou. Me diga uma coisa, e a vida sexual melhorou? Também, melhorou sim. Melhorou, né? Melhorou. Então tá bom. Olha aqui, Alexandre, na verdade, a experiência da gente é a seguinte. E muitas vezes os casais têm muitas fantasias e compartilham essas fantasias, e algumas vezes alguns casais tendem a colocar em prática junto. Quer dizer, gente jovem que casa muito cedo, que tem uma vivência pobre antes do casamento e que acha que precisa de mais experiências ou mais vivências sexuais com outros parceiros e acha que isso é uma coisa emocionante. Evidentemente que é um nível de excitação talvez maior do que aquele que acontece dentro da relação do casal só, o homem e mulher sempre os mesmos, 15 anos depois de casado, mas isso cria um certo problema para sair fora, quer dizer, realmente na hora de sair fora o casal pode se ressentir um pouco vamos dizer assim, de uma certa falta de emoção mais intensa nas relações daquele par específico. Então há uma tendência, não diria a palavra viciar, mas é uma tendência da pessoa ou dos casais se fixarem nesse tipo de procedimento. Como isso, em algum momento isso pode ficar cansativo. E eu acho que em algum momento teria que dar uma marcha ré nisso, e aí sim, passar por um período um pouco mais morno do ponto de vista da sexualidade, o que também não é nada tão grave, porque se o casal tiver bastante solidez, supera isso com relativa facilidade. Então, vocês já entraram no jogo, agora tem que arrumar um jeito de ficar na boa e depois sair com calma e com habilidade para não se machucarem na saída. Muito obrigado pela sua participação. Tem mais um ouvinte na linha? Não. Então vou ler um e-mail aqui, que é o Tomás, que nos mandou o seguinte. Doutor Flávio, sou corretor de imóveis e sempre gostei da adrenalina de conseguir fechar um negócio. Só que agora, o trabalho que me dava prazer tem me deixado esgotado e deprimido. Quase sempre saio de casa com a certeza de que não vou vender nada e fico angustiado com medo de não conseguir sustentar minha família. Devo procurar um médico? Então, Tomás, a verdade é que esse seu desânimo e depressão chegou em má hora, porque no momento a situação para um corretor de imóveis não é realmente muito boa. O mercado certamente é um mercado que vai se estreitar, ou está se estreitando bastante, de maneira que é lamentável que justo nesta hora você tenha, vamos dizer, perdido um pouco o ânimo e o estímulo para ir atrás deste jogo, que é um jogo parecido com um jogo de sedução ou de paquera, que é esse de você conseguir fechar um negócio, quer dizer, amarrar pontas, né, fazer com que o comprador e o vendedor se encontrem num preço que seja, que dê a impressão de ser um valor agradável e adequado para ambos, que todo mundo fique satisfeito com o resultado. Não é um trabalho tão simples quanto pode parecer o do corretor. E você sempre gostou disso, provavelmente com toda a razão, porque é um trabalho instigante, que tem emoções interessantes, que exige habilidade, inclusive, psicológica bastante requintada, porque
eu não estou falando no sentido de enganar ninguém, não, mas de conseguir criar um clima em que ambos se sintam efetivamente satisfeitos com o resultado, tanto o comprador quanto o vendedor, o que não é nada fácil e pode perfeitamente, vamos dizer, ser uma atividade trabalhosa e bastante difícil mesmo. Óbvio que há uma boa postura positiva de você achar que vai conseguir algum resultado, de você supor que tem, vamos dizer, possibilidade de conseguir amarrar essas duas pontas e fazer o negócio acontecer. E a venda efetivamente se realizar, aumenta muito mais a chance de você ter resultados, porque se você já fica com medo, angustiado e, obviamente, muito preocupado com o sustento da família, coisa que hoje cresce em praticamente todos os homens, porque em época de crise financeira, né, a responsabilidade dos homens se torna sempre muito mais pesada, mais penosa, porque a ideia de que do sustento, mesmo quando é uma família onde homem e mulher trabalham, parece que para o homem pesa sempre mais a ideia da responsabilidade do sustento da família. Então eu penso o seguinte, o quadro provavelmente é um quadro depressivo, porque não tem nenhuma razão para você ter ficado assim esgotado. Não foi ainda a fase negativa do mercado imobiliário, o seu esgotamento é anterior à fase negativa. E agora então, com a fase negativa, se você não for atrás de uma boa conduta médica, provavelmente vai acabar se prejudicando muito na sua atividade. Então eu acho que vale sim procurar um médico, eventualmente uma ajuda psicológica também, ou, no mínimo, algum tipo de, vamos dizer, acompanhamento com antidepressivos para que você possa superar o mais rápido possível esse período, que é um período certamente mais difícil para todo mundo, e em particular para quem não está emocionalmente muito bem. Muito obrigado pelo seu e-mail. Temos mais um ouvinte ao vivo. Seu nome, por favor? Meu nome é João. João, pois não. Boa noite. Boa noite. Doutor, eu estou com um problema com meu filho. Ele namora uma moça e ele... Quantos anos ele tem, João? Ele tem 23 anos. 23 anos. E eles namoram faz quase uns 3 anos que eles namoram. Sei. Ele é um menino muito ajuizado, ela também muito ajuizada, sabe? E eles marcaram o casamento agora, Sei. Ele já construiu a casa dele, marcaram o casamento. Só que, de lá pra cá, ela é uma professora. Sei. Ela começou a ter problema na escola, ela começou a ficar lenta na escola. Começou o quê? Começou a ficar lenta na escola. Sei. Lenta. Ela chegava na lousa, ela parava na lousa, entendeu? Sei. Sabia o que estava, parava de escrever na lousa diante dos alunos. Sei. E ela fez exames para ver se era parte física, foi descartada a parte física. Ela foi encaminhada para um psiquiatra. Sei. E ela vem fazendo tratamento há mais ou menos um mês. Sei. E a gente não está vendo melhora nela, entendeu? Quando se trata do casamento, ela trava. Entendeu? Quando quando é assim, para tratar alguma coisa a respeito do casamento, comprar alguma coisa da casa, entendeu? Ela trava. Sei, mas quando é conversando em casa sobre um assunto qualquer, ela está num comportamento normal? Às vezes sim, às vezes não. Ou ela está meio paradona o tempo todo? Meio paradona, às vezes ela fica meia paradona mesmo. Qual é a idade dela, João? Ela tem 23 anos também. 23? Sei. Nunca teve isso antes? Nunca teve. Sei. E o psiquiatra, o que acabou diagnosticando como? Ele diagnosticou uma depressão, por causa dela depressão. Depressão? Ela tem chorado muito também? Não, ela não está assim, por exemplo, ela fica o dia inteiro, às vezes, trancada no quarto. Sei. Entendeu? E ela está tomando remédio e mesmo assim não melhora, é isso? Está tomando remédio, mas não melhora. E, por exemplo, ontem eles foram no shopping, né? Eles estavam felizes no shopping, tudo, né? Vendo as vitrines, tudo, né? Ela muito feliz, mas quando ele falou assim, vamos ver um pouco na geladeira para ver as medidas dos móveis, lá para mandar fazer os móveis, ela travou, ela não consegue. Sei, entendeu? Ela está preocupada. Sei, então aqui, ô João, talvez ela esteja com algum problema em relação ao casamento também. Você acha que sim? Eu imaginei isso, eu e minha esposa, entendeu? Aí nós conversamos com a mãe dela, né? Se fosse isso, a gente precisava saber, né? Para se decidir, né? Mas só que a mãe dela falando com ela mesma ficou conversar com nós, falar que nós podíamos ficar sossegado, que não era nada disso. Não era nada disso, entendeu?
Agora a gente fica preocupado, porque quando fala do casamento... Ela para. Quer dizer, ela está bem, de repente, quando muda o assunto para o casamento, ela para. Mas também na escola e no trabalho, de vez em quando, ela dá umas travadas. Está afastada da escola, não consegue dar aula também. Então, eu acho o seguinte, João, pode ser que tenha alguma coisa também a ver com o casamento. Mas eu penso que algum problema, vamos dizer assim, psiquiátrico, de alguma seriedade também tem aí. Não acho que é só um problema psicológico relacionado com o casamento. E precisaria insistir, então, com o médico, porque para que ele talvez ou reveja eventualmente o diagnóstico, ou então, mesmo se considerar que é esse o diagnóstico, veja se não é o caso de buscar um outro tipo de medicamento. Ou até complementar isso com uma ajuda também psicológica, porque realmente parece que tem também a interferência das coisas relacionadas com o casamento. Mas existe, aparentemente também, além disso, alguma coisa, vamos dizer assim, de médico mesmo, de psiquiátrico, acontecendo com essa moça que de repente se trava, não consegue dar aula, não consegue pensar nas responsabilidades do casamento e, eventualmente, pode ter outras horas que ela fica parada também mesmo, sem ter a ver com esses assuntos. Então, alguma coisa pode estar acontecendo de mais séria com ela e precisa realmente de uma avaliação médica. Não dá para a gente falar por telefone mais do que isso. Muito obrigado pela sua participação. Temos mais um ouvinte no telefone. Seu nome, por favor? É Renata. Pois não, Renata. Boa noite, doutor. Boa noite. Doutor, minha dúvida é com relação a relacionamento no trabalho. Sei. Há cerca de 3 meses, uma pessoa entrou no meu setor e se demonstrou uma pessoa extremamente solícita, tranquila, educada. Só que de uns tempos para cá tem se mostrado uma pessoa extremamente carente, ela está passando por um momento muito ruim na vida pessoal dela e acaba transferindo isso para o ambiente de trabalho. É uma pessoa negativa, que reclama o tempo todo, que sente dores imaginárias porque goza de plena saúde. É mais a questão psicológica mesmo. Renata, qual é o ambiente de trabalho? Qual é o trabalho? Nós trabalhamos juntas há 3 meses, é um setor, nós somos funcionárias públicas. Sim. E ela tem transferido isso para o trabalho. Eu tenho me sentido um clichê de autoajuda, porque eu fico tentando ajudar a mostrar outros caminhos, tentar desviar o pensamento dela de todo esse ambiente negativo que ela tem sentido. Eu compreendo a dificuldade, todo mundo sente. Mas qual é a dificuldade dela? É uma pessoa, ela precisa de muita atenção, ela tenta chamar a atenção de todas as pessoas do setor o tempo todo, reclamando de dor de cabeça, de dor nas costas, é uma situação estranha. A questão é, doutor, isso tem me afetado. Eu cheguei num ponto que eu não vejo mais como eu posso ajudá-la nesse sentido, né? Tentando falar coisas positivas, colocar nela, né, sentimentos bons, isso tem me afetado. Eu cheguei a ponto de pensar em pedir para sair do setor só para não ter que conviver com ela nessa maré de tão baixo astral. Eu queria saber o que eu posso fazer para tentar me proteger de tudo isso. Então, parece que você é daquele tipo de pessoa que quando alguém está triste ou que está mal do seu lado, você sente que tem que encontrar alguma forma de ajudar a pessoa, é isso? É verdade, doutor. Eu fico muito triste Sim, mas você fica triste pela pessoa e tem a sensação de que você tem a obrigação de ajudar, de ter sempre uma boa palavra. Quando você fala que você virou um compêndio de autoajuda, quer dizer, você virou aí uma pessoa que está eternamente se obrigando a ter uma frase genial para falar para a pessoa e para tirar ela do buraco, não é? É verdade. Então, eu acho que aí a primeira coisa que você tem que fazer é se desobrigar definitivamente disso. Você sabe que numa profissão como a minha, no começo, quando a gente é moço, a gente tem esse defeito. A gente acha que a pessoa vem com uma história trágica, a gente sempre tem que ter, ou acha que tem que ter uma frase genial para falar para a pessoa. E, na realidade, não é assim, porque tem coisas que não tem nada para falar. E, principalmente, se é o caso dessa sua colega, que parece que é uma pessoa que abusa, né, da situação, que é até um pouco chantagista, que se beneficia da boa vontade das pessoas em volta para fazer a coitadinha, fazer um dramalhão em torno da pessoa dela. Eu acho que é muito importante você se sentir completamente desobrigada de qualquer tipo de ajuda ou de obrigação para com ela. Eu acho que esse clima que se cria é um clima
em que as melhores pessoas, como é o seu caso, né, se sentem sempre na obrigação de dar amparo, ajuda, auxílio e colo para outras que não são tão legais. Então, esse desvio de boa energia na direção das pessoas que são mais folgadas, mais, entre aspas, carentes, porque essa é uma frase que eu não sei bem o que quer dizer, mas sempre quer dizer que alguma coisa essas pessoas querem levar como vantagem da gente. A gente tem que tomar cuidado. Então, aqui o jeito de se preservar é se distanciar mesmo e se sentir totalmente desobrigada de ter que ajudar. Você não é a salvadora desta moça, você não é um médico da UTI, você não tem que cuidar da saúde física nem mental dela, você tem que cuidar do seu trabalho e principalmente preservar a sua integridade. Muito obrigado pelo seu telefonema e temos agora um e-mail aqui de um ouvinte que prefere o anonimato, que nos mandou o seguinte e-mail. Dr. Flávio, o filho da minha amiga tem 12 anos e gosta de assuntos relacionados ao universo feminino. Tem demonstrado certa tendência ao homossexualismo. Minha amiga não sabe o que fazer. Qual a melhor atitude neste caso? Então, meu caro ouvinte, é sempre muito difícil a gente conseguir falar rapidamente sobre esse tipo de tema tão sutil, tão delicado, tão controverso como é a questão da homossexualidade. O que é fato é o seguinte: enquanto existir duplo universo, quer dizer, um universo chamado de masculino, que é um universo competitivo, de esporte, do futebol, das lutas, é um universo agressivo, onde o menino macho que é macho tem que ser bom de briga, bom de bola, bom de grosseria e violência. E um universo feminino separado, quer dizer, esse outro universo que é o universo, então, vamos dizer assim, das bonecas, o universo da cozinha, o universo do cuidado com a casa, com as roupas, etc. Evidentemente, com a delicadeza, com a música, com a dança. Enquanto existir esse duplo universo, a humanidade vai continuar padecendo deste problema, ou seja, de um número grande de meninos que não acha graça no universo masculino ou não se sente confortável nesse universo supostamente ou dito masculino e se volta e se encanta muito mais por esse universo ou pelo mundo das atividades que são tradicionalmente na nossa cultura atividades femininas, e o inverso também, mulheres que não acham graça na atividade tradicionalmente feminina e que preferem o universo masculino. Isso criando alguns problemas de identidade e alguns problemas de gênero. Então, na realidade, não dá muito para sua amiga resolver isso aqui isoladamente, porque no mundo em que nós vivemos, e as crianças crescem nesse universo, o menino que gostar de atividades mais tradicionalmente femininas tem um certo problema de adaptação, porque os outros meninos debocham dele. E quando os outros meninos debocham dele, rejeitam ele, humilham ele, isso certamente é um elemento que acaba contribuindo para o encaminhamento homossexual. É uma pena, porque isso não precisaria ser assim. Era perfeitamente possível que as pessoas pudessem ter seus gostos, vamos dizer, interesses, atividades pessoais, gostos por esporte, que seja pela dança, pela música e mesmo pelas atividades ligadas, por exemplo, à atividade de culinária, atividades domésticas, etc., sem que isso significasse ser parte do gênero masculino ou feminino. Quer dizer, enquanto não acabar com essa segmentação radical de gênero, nós todos continuaremos expostos a essas possibilidades e muita gente poderá se entristecer ou eventualmente vir a sofrer desnecessariamente por causa disso. Temos mais um ouvinte ao vivo. Seu nome, por favor? É Mário. Pois não, Mário. É que eu estudo com uma garota, né? Você é o quê? Você é o quê? Oi? Você é o quê? Eu estudo com uma garota. Ah, estuda com uma garota? Isso, e ela deu a entender que tá afim de um relacionamento comigo, né? Quantos anos você tem, Mário? Então, eu tenho 40, ela tem 22, né? Sei. A distância é grande, mas a questão é que ela tem namorado, né? Entendeu? Sei. E deu a entender, né? Sei. E eu não sei o que eu faço. Eu sou uma pessoa já introvertida, então eu... Você é comprometido? Oi? Introvertido. Não, mas você é comprometido ou não? Não, sou solteiro. Solteiro. Vocês estudam o quê? Nós fazemos faculdade juntos, biologia. Sei. E qual é o seu problema, então? Assim, eu tive um problema no passado e eu não tenho muito, assim... Eu fico indeciso se eu tomo alguma iniciativa ou não, né?
E ela deu essa abertura ela deu a entender que tem interesse, né? E a abertura no passado, qual o problema que você teve no passado? É um problema aí com uma mulher que eu tive e agora tá difícil me relacionar novamente, né? Sei. Entendeu? Não entendi. Por que você ter tido uma mulher fica tão difícil se relacionar novamente? Você apanhou muito dessa mulher? Não, foi um relacionamento muito, assim, conturbado, assim. Inclusive até morreu, né? Sei. A pessoa morreu. E aí eu fiquei assim, né? Eu já sou uma pessoa, assim, introvertida, né? Mas ela morreu do quê, hein, Mário? Ela é uma pessoa muito depressiva, né? Sei. E acabou falecendo. Sei. Então você ficou meio marcado por isso aí, com medo de estabelecer novos relacionamentos, né? E essa pessoa nova aí da faculdade, ela tem namorado e ela não entende. Eu fico na minha, né? E ela fica... a gente ficou até sem se falar e tal, né? Sim. E ela deu essa esperança para mim, esse sentimento, e eu não consigo. Eu tive esse problema e eu achava que ela deveria falar comigo. Que ela me deu uma expectativa, né? Alô? Oi, tô ouvindo. E ela não fala com você? Ela não fala, ela deu a expectativa e eu soube que ela namora fora da faculdade, mas... Mas escuta aqui, Mário, deixa eu só fazer uma pergunta mais prática. Você acha que ela é uma pessoa de boa índole? Ela tem um caráter legal? Ela tem, sim, eu acho. É? E o fato dela ter namorado e estar afim de você não quer dizer que ela não seja uma pessoa... Isso acontece. Eu acho que não é pelo fato da pessoa ter namorado que ela seja morta, né? Não, claro que não, mas precisa ver se é um temperamento meio leviano da parte dela ou não. Agora eu acho assim, porque já faz mais de um ano que tá nisso, só aquele clima de olhares, não sei o quê, e ela deu a entender, eu fiquei na expectativa, ela percebe que eu fico assim meio desconfortável, né? Mas, Mário, não sei por que você fica na expectativa, por que você não chega nela e que você conversa claramente as coisas? Porque é exatamente isso, por causa desse problema que eu tive no passado, eu acho que ela teria que falar comigo primeiro também. Não vai ser possível isso, porque não tem lógica nenhuma. Ela não tem que pagar pelos problemas que você teve no passado. Eu acho que você está usando os seus problemas no passado, que deixaram você naturalmente muito assustado e intimidado, para fugir de uma possibilidade de um relacionamento. Ou melhor, nem de um relacionamento, de uma tentativa de relacionamento, para ver se efetivamente é alguma coisa que tem a ver com aquilo que você quer de verdade ou não, porque aqui, por enquanto, nós estamos diante só de uma coisa super hipotética em que você está a coisa não saiu do plano da teoria, quer dizer, está tudo na cabeça sua e eventualmente dela também, mas não há nada de concreto. Então, ou você está usando os seus problemas antigos para fugir de um risco de um relacionamento que pode ser muito atraente, e você então fica achando que ela é que tem que tomar as iniciativas que não são dela. Se ela já deu sinais de que você pode vir, que você vai ser bem recebido, aí quem tem que ir é você, não adianta ela ter que dar mais sinais ainda. Eu acho que você que deveria sentar com ela. Aliás, eu acho que vocês dois deveriam sentar, você deveria entender direito que relacionamento de namoro é esse, que tipo de personalidade e de caráter que ela tem, porque o que eu acho é que depois da experiência que você já teve negativa, você não deveria se meter em fria. Então tem que tentar ver se consegue ter uma experiência que seja uma experiência legal, uma experiência positiva. Agora, chega e senta e conversa com ela, Mário, não tem outro jeito. Você tem maturidade, idade suficiente para não ficar nessa posição de querer que ela venha se oferecer e, vamos dizer, sentar no seu colo. Você pode perfeitamente abrir também o jogo claramente com ela. Muito obrigado pela sua participação. Temos mais um ouvinte na linha. Seu nome, por favor? Alô? Alô? Seu nome, por favor? Meu nome é Marcos. Pois não, Marcos. É o seguinte, eu me casei pela segunda vez com uma pessoa que era digamos, uma solteira convicta, né? Ela casou-se já próximo de 50 anos e vivia muito bem, tinha uma vida de solteira e casou-se comigo. E, na verdade, nós vivemos bem. Eu sou casado já há 19 anos, só que eu noto um grande conflito entre o plano consciente e o plano inconsciente dela. Conscientemente,
ela participa de uma sociedade conjugal, busca a felicidade, busca me agradar e assim por diante. Mas eu acho que há muitos resquícios daquela postura de mulher solteira e independente. Então eu acho que isso provoca um número muito grande de atos falhos, não é? De problemas que causam nervosismo, atritos, etc. E eu acho que esse conflito, né, se mantém e ela não reconhece isso, talvez porque é mesmo difícil reconhecer uma tendência inconsciente que, digamos, colida com a tendência consciente, que é de construir uma união que eu continuo achando que é feliz essencialmente. Mas esses problemas são muito sérios. Mas, Marcos, em que concretamente ela atrapalha mais? Atrapalha mais, assim, por exemplo, esquecendo de certas coisas que me parecem absurdamente absurdas de se esquecer, digamos, mais nessa parte, digamos, de reagir. Ela não cuida bem de você? Cuida bem sempre que está, digamos, consciente do papel que ela faz. Só que às vezes, evidentemente, sempre temos momentos de maior distração, problemas de maior... E aí ela é muito negligente? Vocês brigam muito? Não é bem negligente. Ela até se desculpa depois, né? Eu me irrito, eu fico irritado, fico nervoso com certas coisas. Talvez até eu seja um pouco perfeccionista, mas eu noto que certas atitudes comportamentais dela não são as atitudes normais, não é? E, evidentemente, é uma certa recusa de admitir, talvez, a melhoria do nosso relacionamento. Já digo, não é mal, ele em geral é bom com esses problemas, mas ele em geral é bom, mas evidentemente a gente sempre deve lutar para melhorar o relacionamento, não é? E se ela admitisse isso, talvez fosse o começo de uma melhoria. Não creio que o caso seja clínico, ou seja, digamos, um caso que exige uma terapêutica contínua ou grave. Mas não há dúvida que é um problema teoricamente interessante, mas na prática desagradável, né? Sim. Então eu vejo o seguinte, Marcos, que você provavelmente se casou com uma mulher que é parte desta geração, não só de solteira convicta, mas dessa geração de mulheres que tem, vamos dizer assim, um papel feminino um pouco intermediário, quer dizer, tem algumas coisas da mulher tradicional, da mulher esposa de antigamente, que provavelmente corresponderia mais àquilo que você esperaria, e a uma mulher também já mais independente, mais moderna, mais autônoma, mais dona do seu nariz e do seu destino. E esse tipo de personagem, evidentemente, acaba por ter comportamentos que às vezes margeiam ou vão na direção de um dos dois polos da dualidade, e quando vai no polo mais do individualismo e no polo mais dela cuidar ou estar mais atenta aos interesses dela, pode te magoar um pouco. É difícil para a mulher de uma geração intermediária este papel de conciliar o antigo com o novo. E você provavelmente pede que ela puxe mais na direção do antigo, e ela consegue a maior parte das vezes, outras vezes não. Talvez seja o caso também de você desenvolver um pouco mais de tolerância e ser um pouquinho menos radical e rigoroso e aceitar um pouco melhor este jeito de ser dela. Ela fazer força para ficar mais próxima do que você queria, e você aceitar um pouco melhor que nós todos somos parte de uma geração de transição e que às vezes temos algumas dificuldades de nos equilibrar neste mundo que muda tão rapidamente em tantos aspectos. Muito obrigado pelo seu telefonema. E temos aqui um ouvinte que não quis se identificar, que escreveu o seguinte: Dr. Gicobat, tenho 30 anos, sempre acreditei na igualdade entre homens e mulheres, principalmente em relação à liberdade sexual. Porém, quando converso com minha noiva sobre a possibilidade de termos uma filha, este meu lado racional é superado por um sentimento absurdo de ciúme e possessividade quando imagino minha futura filha chegando à adolescência e iniciando a sua vida sexual. Não consigo me sentir confortável com a ideia. Não gostaria de ser um pai à moda antiga, moralista, mas tenho receio de que esse ciúme se concretize. Como trabalhar esse sentimento? Então, meu caro,
É muito difícil falar isso em poucas palavras. Eu espero que, à medida em que você tenha mesmo a filha, que ela cresça mesmo e que ela, quando chegue aos 15, 16 anos de idade, venha ter um namorado e que você goste também deste namorado, se é que você, por força do ciúme, vai conseguir gostar do namorado, você vá aos pouquinhos mudando de posição, porque efetivamente o seu posicionamento é um pouco incompatível com a realidade do mundo atual, e é gozado que você transferiu toda esta cota de ciúme para uma suposta filha que ainda nem nasceu. Eu acho melhor, se você quiser um conselho, é esperar para ir fazendo uma coisa por vez. Por enquanto você casa, se entenda bem com a sua noiva, depois tenha filhos, depois vamos ver se você vai ter filha, de repente você tem só filho homem, né? E aí você não tem o problema. E de repente se você tem filha com 15, 16 anos, se ela for assim meio, talvez um pouco, até você já estiver tão cansado de ter filha em casa o tempo todo, você vai até gostar que ela tenha um namorado, que ela saia com ele, porque a vida é muito diferente na prática daquilo que a gente imagina. Quando a gente imagina, a gente amplifica tanto as coisas boas quanto as coisas ruins. De repente, aquilo que vai acontecer na vida real daqui a 15, 18, 20 anos é completamente diferente do que está passando pela sua cabeça hoje. Muito obrigado pelo seu e-mail. Temos mais um ouvinte ao vivo. Seu nome, por favor? Maria de Lourdes. Pois não, Maria de Lourdes. Tenho 59 anos, divorciada há 18 anos e tive um relacionamento de 8 a 6. Foram muito longos, todos os dois. De 4 para cá, eu não estou tendo sorte com nenhum homem. Então, a companhia, para mim, é importante. Eu sou muito depressiva, sou muito sozinha. Então, é importante. Aí eu vou e fico com um rapaz que geralmente só pinta rapaz novo, né? Então, e como eu tenho casa própria, como eu tenho outras coisas, eu acho... Aí eles, no final, querem morar comigo, querem me namorar. E eu fico com uma certa instabilidade, pensando assim, que eles estão com interesse não em mim, no que eu tenho, no que eu possa dar para eles. Eu fico nessa incerteza, porque eu fui traída pelo meu marido. Então, eu não acredito mais em ninguém, nada que se fale para mim. Com esses dois relacionamentos, um com 8, outro com 6, eles também queriam morar. Eu não quero, você lá... Esses relacionamentos de 8 e de 6 anos não moraram com você? Não. Tivemos ativos mesmo mais fora. Ele na casa dele, eu na minha casa. E solteiros. Sei. E mais novos ou não? Mais novos. Só surge mais novos. Sei. Então, eu diria a você o seguinte, seu Maria de Lourdes, eu acho que existe mesmo muito jogo de interesse, muito oportunismo. Quer dizer, todos os relacionamentos, as pessoas podem perfeitamente se beneficiar do fato de você ser uma pessoa que, gosta de companhia, não gosta de ficar sozinha, você evidentemente tem hoje condições de conforto material que nem todo mundo tem, evidentemente que você desperta também, entre as muitas coisas que pode despertar, que eu não sei se é só isso, mas também um certo interesse do ponto de vista material. E sabe que isso aqui faz parte do pacote que compõe cada um de nós, né? Os homens talvez estejam mais acostumados a despertar o interesse das mulheres por um conjunto de propriedades que não sejam só eles mesmos, né? Desde muito mocinhos, os meninos sempre gostam de ter um carro legal, etc., porque com isso as moças olham mais para ele e ele acaba sendo um pouco mais bem sucedido em virtude de suas características, vamos dizer assim, também materiais, sociais, posição, etc. É evidente que hoje esse papel também acaba cabendo às mulheres e você que tem que decidir. Se você não tem interesse por isso, você tem que realmente cortar e rapidamente essas pessoas. Senão, você vai namorando e a hora que eles quiserem alguma coisa além de namorar, tipo morar junto, você corta mesmo, não é? Muito obrigado pela sua participação. Ainda temos mais um ouvinte na linha. Seu nome, por favor? Antônio. Pois não, Antônio. Doutor, eu venho de um relacionamento desfeito e comecei a namorar uma pessoa já faz uns 7 meses. Sei. E ela também, né, é descasada, com problemas, etc. E de um tempo para cá eu vejo que, apesar dela falar que me ama, tal, que gosta muito de mim, eu vejo assim que ela finais de semana ela foge
e não consegue explicar essas saídas e eu fico sem saber o que fazer, pelo fato já de ter passado por um problema de casamento, desfeito, né? E por que terminou o casamento, Antônio? Ele terminou pelo fato de desconfiança, né? E chegou um ponto que as brigas foram tantas que melhor foi separar. Uma desconfiança sua em relação à sua mulher ou dela em relação a você? Não, minha em relação a dela e pelo fato assim, de algumas coisas que aconteceram no relacionamento, né? É que ela tinha, eu não vi nada concreto, mas peguei assim ligações dela para outra mulher, com assuntos eróticos, né? Sim. Então aí foi evoluindo e ela não conseguiu se desfazer desse relacionamento e acabou pelo casamento perturbando e acabando o relacionamento. Tenho filhos, tenho neto e agora arrumei essa namorada e ela é muito mais nova ou não, Antônio? Ela tem 10, eu tenho 48, ela tem 38. Sim. E ela é confiável ou não é? Então, doutor, quando some e dá essas sumidas assim, você então, já ela não fica... consegue entender, eu já cheguei ao ponto de vigiar, mas isso é tudo complicado, né? Não, e nem acho que é o caso. Se você desenvolve uma certa dúvida, eu acho que cabe respeitar esta dúvida, não é? Porque você sabe, se você não é um desses indivíduos que inventa coisas, você não é de inventar, né? Não, são fatos concretos, né? São fatos que acontecem, mas não tem explicação. Né? Mas não tem explicação. A pessoa não consegue explicar com tranquilidade, com serenidade o que está acontecendo. Então, mas na medida em que não consegue explicar, evidentemente deixa você tranquilamente, com a condição tranquila de poder ficar em dúvida sem isso significar que você está equivocado demais. Então eu penso o seguinte, Antônio, em função da história que você já viveu, em função das circunstâncias, você teria que realmente buscar uma companhia que fosse absolutamente confiável. Pessoas confiáveis são relativamente simples, porque elas falam que vão ligar a tal hora, ligam mesmo. Você fala que vai encontrar em tal lugar, em tal momento, e a pessoa está lá mesmo, entendeu? Essas coisas facilitam muito a vida e o convívio. Quer dizer, naturalmente, você quando não tem esta certeza da parte da pessoa, ou não se sente com esta segurança toda, com a história de vida que você tem, a melhor coisa é cair fora da marcha ré mesmo. Não vejo aonde você possa resolver isso de outro modo. Muito obrigado pelo seu telefone. E temos aqui um ouvinte que não se identificou, que escreveu o seguinte para o programa. Dr. Gicovati, tenho 48 anos, sou casado há 25. Confesso que durante todo este tempo não me lembro de ter experimentado o sentimento do amor verdadeiro. Sinto-me bem ao lado da minha esposa, que diz me amar muito, mas não consigo sentir o mesmo por ela. Despertei paixões em muitas mulheres e tive vários casos extraconjugais, porém não passavam de atração sexual. Gostaria de saber o que faço para amar verdadeiramente. Meu caro ouvinte, veja que coisa complexa, não é? Você sabe que não experimentou um sentimento de amor verdadeiro, o que significa que mesmo não tendo experimentado, você de alguma maneira supõe ou vê que ele existe, né? O que já é, uma certa maneira, uma contradição, porque a gente não pode se ressentir de não ter vivido, ou não ter experimentado, ou de não ter aquilo que a gente nem conhece e nem experimentou. Mas, de todo modo, eu acho que o amor é uma sensação bastante diferente dessas paixões que você possa ter despertado nesses relacionamentos extraconjugais. Eu acho que o amor é sentimento que a gente tem pela pessoa cuja presença provoca paz e aconchego. Eu acho que é mais o próximo do amor verdadeiro, é exatamente isso que você sente pela sua esposa, né? Que diz lhe amar muito. Eu acho também que
essa coisa de despertar mais a paixão, quer dizer, que você é mais amado do que ama. Tem algumas pessoas que até preferem isso, têm medo de amar de verdade e gostam mais de ser amados, né? E se colocam de uma maneira tal que acabam por despertar esse sentimento no parceiro, homem ou mulher, né? No caso seu, das mulheres, porque se você se coloca de uma maneira a provocar, além do encantamento, né, de ser uma pessoa encantadora, também provocar insegurança, deixar o outro meio enciumado, ou sem ter certeza se você está ou não na dele no mesmo jeito que ele está na sua, naturalmente você aqui vai ter, então, a pessoa, vamos dizer, muito mais vorazmente atrás de você, muito mais preocupada em ter a intimidade de estar com você a todo momento, do que você vai precisar estar com ela, justamente porque você está provocando a insegurança do outro que corre atrás de você. E esta pessoa correndo atrás de você pode ter a sensação de estar apaixonada, quer dizer, esse encantamento mais o medo de perder a qualquer momento. Quer dizer, a paixão é sempre isso, né? Amor mais medo. Amor é mais próximo, o amor verdadeiro é mais próximo daquilo que você sente pela sua mulher, quer dizer, paz, aconchego, serenidade do lado dela. Mas o amor, para falar a verdade, de maneira intensa e integrado, corresponde a alguma coisa também que implicaria em você estar muito mais na dela, muito mais envolvido com ela, muito mais só com ela, muito menos experiências extraconjugais, quer dizer, é uma coisa muito mais séria, mais responsável, assim, que você tem um comportamento aí meio de, vamos dizer assim, de um moleque charmoso, simpático, não é? Capaz de despertar o encantamento das moças e das mulheres e mesmo da sua esposa, não é? E mais preocupado talvez nisso do que em amar realmente, que amar significaria você também ser uma fonte de serenidade, de paz e de aconchego para outra pessoa. Essa dualidade de sentimentos, quer dizer, em ambos viverem com a mesma intensidade o aconchego, que seria uma experiência legal que essa você ainda não pôde viver, porque isso implica em não ter medo de amar e também não ter essa necessidade ou gosto de provocar insegurança ou ciúme ou criar, enfim, um clima que faz com que as pessoas corram mais atrás de você. Então, há aqui uma certa capacidade de ser independente sua, que você acaba transformando numa fórmula em que você é amado mais do que ama e, ao mesmo tempo, fica frustrado porque você acaba ficando nesse papel passivo ao invés de ser aquela criatura que poderia também você sentir as vibrações e as emoções do aconchego mais intenso e mais gratificante. Mas, enfim, fique mais atento a isso. Só que para fazer uma relação de verdade do ponto de vista amoroso, você vai ter que renunciar a algumas atitudes mais, vamos dizer, mais irresponsáveis ou levianas, como essa de você ter N casos extraconjugais o tempo todo. No Divã do Chico Kovács tem produção de Alessandra Dias, Camila Campanerucci, Diego Matoso e Michele Trombelli. Os trabalhos técnicos de hoje foram de Williams Fernandes, a direção nacional de jornalismo é de Marisa Tavares. Boa noite.